Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed te dá uma mãozinha. Então, entre em contato pelo telefone 3520-6100 e conheça os planos de saúde da Unimed, conheça toda a estrutura de saúde que a Unimed Erechim possui. E também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Quando falamos em saúde, falamos em alimento. Precisamos estar muito bem nutridos para que o nosso corpo desempenhe todas as funções necessárias e desempenhe com qualidade, para que a gente possa viver com mais segurança. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante, mas que ainda as pessoas não se atentam muito para ele, que é a fibromialgia. Nesta quinta-feira, dia 12 de maio, nós comemoramos o Dia Nacional do Paciente com Fibromialgia. E para você que tem alguma dúvida sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Arien Oldoni, que é reumatologista, e ela vai nos explicar o que é a fibromialgia. Bem-vinda, doutora. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Pois é, doutora, a gente comemora nesta quinta-feira o Dia do Paciente com Fibromialgia, mas o que é a fibromialgia? A fibromialgia ela é uma síndrome clínica, então os pacientes apresentam alguns sinais e sintomas, como dor generalizada, né, que é o principal sintoma dessa síndrome, sono não reparador, então uma dificuldade ou em manter o sono, ou mesmo o paciente dorme, mas se sente cansado, acorda com sensação de que não dormiu, sintomas cognitivos como falta de memória, déficit de atenção, e sintomas psicológicos, né, como depressão, ansiedade, enfim, é uma síndrome, né, são vários sinais e sintomas que o paciente apresenta. Pois é, e quando a gente fala que ele sente dores no corpo, é dores nas articulações, é dores, como é que é essa dor para ele começar a identificar? São dores crônicas, então é uma dor persistente, né, que dura mais que 6 meses e que afeta diversas partes do corpo. A gente diz que é uma dor generalizada, ou seja, pode ser articular, pode ser muscular, pode ser em local de tendão, na coluna. Então, geralmente pega lado direito, lado esquerdo e acima e abaixo do quadril, né, e pode pegar a coluna também. Então, são dores persistentes, crônicas e difusas. Pois é, e na hora de fazer o diagnóstico de um paciente que tem fibromialgia, como é que ele funciona? O diagnóstico é essencialmente clínico, então a gente não tem nenhum exame que a gente possa utilizar, assim, desses habitualmente que a gente utiliza para diagnóstico de outras patologias. Então, o diagnóstico é clínico, então o médico, a partir do que o paciente relata, né, dos sintomas que ele relata, junto com o exame físico, né, dos locais, dos pontos de dor onde esse paciente tem, é que se faz o diagnóstico. A gente sempre exclui outras causas ou causas associadas àqueles sintomas, mas o diagnóstico é essencialmente clínico mesmo, é o médico na consulta que faz o diagnóstico. Algumas pessoas têm o hábito da automedicação.
Isso a gente sabe que é um erro muito grande e a população brasileira é muito adepta dessa automedicação. E muitas vezes começa a sentir aquela dor, sentiu hoje, sentiu amanhã, toma uma aspirina, toma uma Neosaldina e assim vai indo com vários remédios. Isso pode prejudicar o tratamento? Ele prejudica mais o diagnóstico mesmo, porque aí esses pacientes ficam persistindo com essa dor, porque geralmente os analgésicos simples não funcionam muito bem nos pacientes que têm fibromialgia, então isso traz uma perda de qualidade de vida. Então cada vez mais o paciente fica menos sociável, então ele fica mais em casa, e com isso ele fica mais triste, fica mais sedentário, e tudo isso intensifica mesmo a doença e prejudica a qualidade de vida, né, desses pacientes. Uma doença predominante em mulheres ou é 50%? Predominante em mulheres, né? A idade de 30, 50 anos, pode acometer idosos, adolescentes, até crianças e homens também, mas em bem menor frequência. As mulheres são as mais prejudicadas, né? Quais são os fatores de risco? Por que uma pessoa desenvolve a fibromialgia? Geralmente, o paciente que vai desenvolver fibromialgia, ele tem uma dor que geralmente é localizada ou por algum trauma, né, ou por alguma lesão em algum músculo ou tendão, e aquela dor fica persistente, ele não se consegue tratar direito aquela dor e ela acaba amplificando, então ela acaba se generalizando. E aí começam a somar outros fatores, né, como ansiedade, depressão, essa questão do distúrbio do sono. Então isso vão se somando fatores. Não existe um fator propriamente dito, uma causa propriamente dita, mas se acredita também que estresse psicológico agudo, por exemplo, uma perda importante na família, um acidente automobilístico, uma doença grave, pode fazer com que seja um gatilho para o desenvolvimento da doença. E se sabe que essa doença também tem um fator genético muito importante, cerca de 8 vezes mais a susceptibilidade em pessoas que têm parentes de primeiro grau com a doença. Então se acredita que tenha esse distúrbio genético também associado. E quando ela prejudica a função intestinal, causando uma síndrome do intestino irritável, de que forma é feito o tratamento nesse tipo de paciente? O tratamento da fibromialgia, ela envolve muito mais o paciente do que o médico. A gente diz que a gente é um guia para o tratamento, né? A gente orienta e ajuda, né? Principalmente com as medicações para dor e para o desconforto que aquele paciente está apresentando. A gente trata o que o paciente apresenta conforme o sintoma dele mesmo. Então, com relação à síndrome do intestino irritável, acontece principalmente em pacientes que têm uma ansiedade associada. Então, a gente consegue tratar a ansiedade, né, seja ela com medicação ou com terapia cognitivo-comportamental, e para ajudar na qualidade de vida mesmo, né, desse paciente. Então, o tratamento é muito individualizado. A fibromialgia, ela aparece em pessoas que praticam atividades físicas ou em pessoas sedentárias? Existe um parâmetro aí, um estudo? A maior incidência é em pacientes sedentários, tanto que a nossa base do tratamento é o exercício físico, é o exercício físico regular. E que os pacientes, por ter dor, acreditam que muitas vezes o exercício pode piorar a dor. E isso é um mito, né? A gente sabe que o exercício a longo prazo, o benefício dele é muito superior. E claro, tem que ter um acompanhamento. Esses pacientes vão apresentar piora da dor nas primeiras semanas do exercício, então ele tem que passar por esse processo, tem que ser um profissional adequado e que entenda da doença, né, para justamente saber o limite que aquele paciente vai ter para o exercício. Mas sim, o exercício é o nosso carro-chefe, assim, do tratamento. E a questão alimentar também influencia no paciente com fibromialgia, visto que existem já pesquisas que comprovam que alguns alimentos são terapêuticos? Sim, a alimentação saudável é fundamental, tanto para minimizar esses sintomas, né, gastrointestinais. Muitas vezes os pacientes têm sintomas uretrais, então a alimentação ajuda muito nessa parte.
cefaleia, né? A gente sabe que a hidratação é muito importante, então a gente procura orientar a ter uma alimentação saudável, que seja com menos açúcar possível, menos alimentos ultraprocessados, que a gente sabe que tudo isso influencia principalmente na questão intestinal, e quanto mais inflamado o paciente está, mais dor ele vai sentir. No decorrer aí da nossa vida moderna, que a gente caminha menos, cozinha menos em casa, muitas doenças são resultado de tudo isso, né? E agora, assim, após a pandemia, muitos profissionais da saúde, muitos médicos incentivam que a gente volte com aqueles antigos hábitos, né? Que eram muito saudáveis. Com certeza, a gente diz que os pacientes com fibromialgia, eles precisam fazer o exercício físico, isso é fundamental, e eles precisam ter momentos de distração, que é o ambiente social, né? A gente diz que o paciente precisa sair de casa, precisa conversar, precisa trabalhar, né? Ir para o trabalho, porque lá ele vai encontrar com outras pessoas, ele vai ter uma troca de experiências. Então, isso tudo faz parte do tratamento. E justamente a pandemia veio a prejudicar essa questão, né? Nos pacientes ficaram mais em casa, mais sedentários, muitos desenvolveram ansiedade, depressão. Então, com certeza, a gente incentiva esse ambiente social para o paciente retornar à sua vida antes da pandemia. E também o surgimento de muitas doenças autoimunes, né? Que desencadeou assim de uma forma bem grande. Exato. E principalmente o controle da dor, né? A gente vê que os pacientes com doenças autoimunes que ficaram mais reclusos, que pararam os exercícios físicos, a gente vê que esses pacientes estão em mais atividade de doença, então eles estão mais inflamados. Então a gente justamente orienta mesmo a retomar o quanto antes as suas atividades. Pois é, a partir do momento que a pessoa que tem essas dores procurou um médico, tem o diagnóstico ali em mãos, certo, ela precisa mudar toda a vida dela conforme a gente acabou de falar, que passa pela alimentação, atividade física, boas horas de sono, menos estresse. Mas também fica aquela pergunta, vai ter que conviver a vida toda com fibromialgia? A fibromialgia, ela é uma doença crônica, né? A gente não tem cura, não existe um tratamento que a gente faça por um período X e que o paciente não vai ter mais sintomas. Mas ela não é uma doença progressiva, então ela não vai piorar assim durante a vida da pessoa, e também não é uma doença que aumente a mortalidade. Então a gente diz que esse paciente vai ter que aprender a conviver com a doença. E quando a gente consegue que o paciente faça o tratamento, faça o exercício físico, que ele durma bem, que siga todas as orientações, a gente muitas vezes consegue com que esse paciente tenha uma qualidade de vida boa e que muitas vezes não precise mais usar medicação, né, só com essas orientações. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada, Somatom Perspective Dual Energy, 128 canais, demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica, comprometida com você. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano.
Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando de um assunto bastante importante que é a fibromialgia. E o nosso programa tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. A Santa Mônica Imagem possui os melhores equipamentos de imagens disponíveis no mercado. Então, na hora de escolher o local onde fazer os seus exames, não esquece, Santa Mônica Imagem, localizado no Centro Hospitalar Santa Mônica. E como nós estamos falando desse assunto bastante importante, que é a fibromialgia, nós temos aqui conosco a doutora Arien Oldoni, que é reumatologista, e ela está nos dando diversas dicas de como a gente pode driblar as dores, a tristeza de viver com uma doença autoimune que muitas vezes a gente não consegue a cura dela, mas sim consegue um controle conforme já foi anunciado. Doutora, tem alguma complicação se a gente não fizer o tratamento certinho, não seguir as regras indicadas do médico no decorrer da nossa vida? A principal complicação é a queda da qualidade de vida mesmo daquelas pessoas que têm a fibromialgia. Não existe complicações assim cardiovasculares ou de piora de lesão muscular ou mesmo articular. Então, o que a gente diz é que a principal complicação é justamente a queda da qualidade de vida das pessoas. É bem diferente do que muitas doenças reumáticas e autoimunes, que a pessoa acaba perdendo muito a sua qualidade de vida no decorrer, né? Porque a doença pode se agravar. Então, a fibromialgia não. Se tiver um bom controle, se vive tranquilamente. Com certeza, com o exercício físico, com a regulação do sono, com o tratamento medicamentoso para dor e para ansiedade, depressão, se aquele paciente necessita, a gente consegue controlar muito bem a doença e o paciente pode ficar muitos anos sem ter dor. Então, é um grande benefício que a gente tem do tratamento e seguir realmente as orientações, que às vezes é muito difícil, assim, o paciente aderir, né? A gente orienta, mas muitas vezes o paciente não consegue seguir as orientações. Conforme a Secretaria de Saúde aqui de Erechim nos comunicou, existe um grupo muito pequeno de pessoas aqui que tem um cadastro na Secretaria para controle da doença, em torno de 10 pessoas, mas que a Secretaria também imagina um campo muito maior de pessoas que não buscam esse atendimento por não compreender a doença. É importante que elas participem desses grupos disponíveis de ajuda, de orientação, principalmente na hora de se buscar um benefício social? Sim, com certeza. Os pacientes com fibromialgia, muitas vezes eles ficam 2 a 3 anos passando de médicos em médicos, então ele tem uma dor no ombro e aí ele vai no ortopedista, faz exames, não aparece nada, aí daqui a alguns meses ele vai ter uma dor no joelho, enfim, ele fica atrasando esse diagnóstico e muitas vezes os médicos que atendem por estarem focados naquela queixa atual do paciente, não pensam na doença. E a gente sabe muito bem que isso que tu falou mesmo, desses grupos de autoajuda, é muito importante. O paciente com fibromialgia, muitas vezes quando a gente dá esse diagnóstico, o paciente se assusta e acaba retraindo, né? Ele acaba negando que ele tem aquela doença e acaba postergando um tratamento que o quanto antes ele iniciar, melhor vai ser a qualidade de vida dele. Com certeza, né? Sempre quando a gente procura um médico para fazer um check-up e consegue diagnosticar um problema de saúde, seja ele qual for, a gente consegue ter mais tranquilidade porque sabe que está em boas mãos e que vai conseguir um tratamento adequado. Hoje a medicina está muito avançada. Na questão da fibromialgia, já existem alguns estudos aí até para a gente poder solucionar esse problema ou ainda é muito recente essa doença? A gente tem alguns estudos, mas a nível de causa da doença. Então, a gente tem já alguns estudos procurando alguns autoanticorpos, né, que façam esse diagnóstico. Até hoje a gente ainda não tem nenhum definido. E tem muitos estudos para entender o funcionamento do sistema nervoso central desses pacientes.
Porque hoje a gente sabe que a fibromialgia não é uma doença psicossomática. Esses pacientes não têm dor porque eles estão depressivos, porque eles estão ansiosos. Eles sentem a dor, eles têm alterações nos campos do sistema nervoso central, então eles interpretam de forma diferente a dor e eles têm alterações em neurotransmissores da dor. Então se sabe que é uma doença orgânica. Então isso foi um avanço muito importante nesses últimos anos. E hoje em dia as medicações também mudaram. Então hoje em dia a gente tem medicações muito boas que estão descritas na bula para tratamento da fibromialgia. Então esse avanço foi muito importante. Até hoje a cura a gente não tem, mas com essas medicações, com essas orientações, com as diversas modalidades que hoje a gente tem de exercício físico, a qualidade de vida desses pacientes melhorou muito. Pois é. E ela é considerada uma doença reumática? Sim, ela é uma doença reumática porque acomete o sistema locomotor, que é o que o reumatologista trata e acompanha, mas ela não é uma doença autoimune. A gente não tem uma causa de alteração da imunidade desses pacientes. Mas sim é uma doença reumatológica. Pois é, mas qual a diferença de doença reumática e doença autoimune? Porque o reumatologista cuida das duas, né? Sim, as doenças autoimunes são doenças onde tem uma desregulação do sistema imune daquele paciente. O sistema imune é aquele que é responsável por nos proteger das infecções. Em certo determinado momento da vida, aquele paciente, por diversos fatores, acaba por desregular esse sistema. Isso são as doenças autoimunes. Existem diversas doenças reumatológicas autoimunes, né, que são a maioria, mas existem outras doenças neurológicas, endócrinas, que também são autoimunes. Já as doenças reumatológicas são tanto as autoimunes, quanto as localizadas, né, osteoartrite, outros tipos de doenças que acometem o sistema locomotor. Pois é, e quando o paciente, já vi pessoas que têm fibromialgia e têm artrite reumatoide, tem que usar 2 tipos de medicação muitas vezes. Não dá choque nessas duas medicações? Como é que o corpo absorve e entende essas duas doenças que são doenças difíceis de tratar? Sim, a gente sabe que pacientes com doenças autoimunes, principalmente reumatológicas, por ter alguma dor crônica, eles têm mais chances de desenvolver fibromialgia. Então é bem comum mesmo essa associação, tanto da artrite reumatoide quanto lúpus, associadas à fibromialgia. Então a gente trata a doença com a medicação específica, mas a gente sempre tem que ter atenção para a dor, né? Muitas vezes a causa da dor não é a doença de base, e sim uma amplificação da dor. E aí a gente consegue muito bem fazer esse tratamento em conjunto. Isso é bem tranquilo, assim, uma não afeta a outra. Então a gente consegue. Pois é, doutora, nos últimos tempos e depois da pandemia, se escuta muito a queixa de pessoas que desenvolveram doenças autoimunes, umas alergias, manchas na pele, enfim, uma série de doenças. O que aconteceu com o nosso corpo para ter essa reação? Como é que se explica isso? Pois é, a gente não conhece muito bem ainda esse vírus, né? A gente, na reumatologia, a gente viu que muitas vezes o Covid foi um gatilho para essa desregulação do sistema autoimune, para daí desenvolver a doença. Os estudos ainda estão em andamento, então a gente ainda não sabe muito bem essa relação. E claro, toda doença autoimune passa pelos fatores psicossomáticos. Então, a ansiedade, a depressão também são gatilhos para desenvolver doenças autoimunes e até para piorar essas doenças autoimunes. Então, justamente a pandemia tem sido um desafio aí, a gente vê realmente que muitos pacientes depois do Covid e depois mesmo da pandemia, sem mesmo ter tido Covid, estão desenvolvendo doenças autoimunes. Pois é. E nessas doenças autoimunes tem uma que deixa as pessoas muito debilitadas, que é o lúpus. O que ele faz no organismo aí que até então não se encontrou uma medicação para deixar essas pessoas viverem bem? O lúpus, ela é uma doença inflamatória crônica,
de origem autoimune, então existe uma desregulação desse sistema imunológico e que ela é uma doença sistêmica, então ela pode acometer pele, pode acometer cabelo, pode acometer rim, pulmão, articulações, então ela é uma doença sistêmica mesmo. O tratamento depende muito do acometimento, por ser justamente uma doença que tem vários fenótipos, então isso vai depender do acometimento daquele paciente, e a gente usa muito medicamento imunossupressor, a gente precisa barrar um pouco essa imunidade para justamente barrar a inflamação que a doença causa nos órgãos. E aí, nesse balanço entre barrar um pouco a imunidade, a gente acaba por aumentar o risco de infecções secundárias. Então sempre tem esse embate, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa barrar essa imunidade, a gente sabe que o risco de infecções secundárias aumenta. Então esse é o grande problema, né, das doenças autoimunes, é justamente conseguir um balanço entre controlar as inflamações e também o paciente não desenvolver uma infecção. Embora a gente vive nessa geração aí de muita pesquisa, muita ciência em qualquer tratamento, né, em qualquer doença, algumas ainda o tratamento e a cura estão muito longe de acontecer, porque ainda o nosso organismo é um mistério para a ciência. Exato. O lúpus, que nem eu falei, ela é uma doença que tem fenótipos muito diversos. Então, a gente não sabe se aquela doença daquele paciente que tem acometimento do rim é a mesma doença que é daquele paciente que tem lúpus e que tem acometimento do pulmão. Então, porque justamente são fenótipos muito diferentes. Isso aí. Então, a gente está na ponta de um iceberg ainda, a gente ainda não sabe tudo o que tem ainda para descobrir. É verdade. Doutora, o que a senhora orienta para os nossos telespectadores, principalmente agora nessa mudança de clima, às vezes o nosso sistema imune fica um pouco fragilizado, doenças começam a aparecer, a gente às vezes vacila no se vestir, se veste com menos roupa, passa frio, passa calor, enfim, é uma miscelânea de temperaturas durante o dia que desenvolvem doenças. O que tu tens a dizer para o nosso paciente, de que forma ele deve se cuidar? E também para aquele paciente que tem dores e não buscou um atendimento profissionalizado? A alimentação saudável é fundamental para o nosso sistema imunológico. Então, quando a gente consome frutas, verduras, alimentos menos processados, o nosso sistema autoimune fica mais fortificado, fica mais forte. Então, a chance de a gente desenvolver infecções diminui. Assim como sono é muito importante, não só para a dor, mas como para o sistema imune, e o exercício físico, né, que é fundamental. A gente orienta que mesmo no frio, né, mesmo não sendo fácil sair... Batendo a preguiça. Exato. A gente pede para o paciente não parar o exercício físico, porque ele realmente ajuda a regular esse sistema imune. E com relação a esses pacientes que têm dor crônica e que não procuraram ainda o atendimento, a gente orienta que a gente tem muita coisa a oferecer, a gente tem muita orientação, que às vezes o paciente só precisa de uma orientação. O tipo de exercício que ele precisa fazer, a intensidade, a frequência, né? E as medicações, que nem eu falei, elas melhoraram muito ao longo do tempo. Então hoje a gente tem medicações muito eficazes para dor. Antigamente a gente não tinha, né? Tinha uma que outra opção, mas hoje em dia a gente tem. E muitas vezes o paciente fica naquela de usar anti-inflamatório, de usar analgésico simples, que a gente sabe que isso não funciona, né? E só acaba progredindo a doença, né? Persistindo essa piora da qualidade de vida, e que a gente facilmente consegue orientar esses pacientes em consulta. E voltamos naquele item que iniciamos falando. A automedicação não cura doença nenhuma e não resolve o teu problema, só agrava. Só agrava. Ele acaba desenvolvendo outros problemas por causa da automedicação, né? A gente sabe que os anti-inflamatórios são péssimos para o estômago, então esse paciente pode desenvolver úlcera, pode desenvolver uma doença renal crônica pelo uso de anti-inflamatórios.
Os analgésicos simples podem afetar fígado, né? Se a gente tem um sobreuso dessas medicações. Então, realmente, a automedicação a gente foge e pede para o paciente não fazer, porque realmente é complicado. É verdade. Doutora, muito obrigada por mais uma vez abrir um espacinho na sua agenda para estar aqui conosco, falando desse assunto e falando para essas pessoas assim que de repente estão com dores e não conseguiram identificar. É o primeiro passo para chegar até o consultório, fazer uma consulta. Então, a informação está aí. Aproveitem, que é difícil, né? A gente falar de um assunto tão sério quando as pessoas estão com dor, mas não buscam o atendimento. Então, todo profissional que chega, ele vem para contribuir. Então, eu tenho que te agradecer muito por essa contribuição. Imagina, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite. Santa Mônica Imagem disponibiliza um mais novo equipamento e com uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective. Dual Energy 128 canais, com até 68% menos de radiação, demonstra resultados com excelência. Composição de cálculos urinários, depósitos de ácido úrico em gota, próteses e metais. Com o mais novo estudo cardíaco e vascular também agora ao seu alcance. Venha conhecer o serviço de imagem Santa Mônica, comprometida com você. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.